Tudo bom? Carlos Eduardo por aqui. Você já deve estar sabendo que tem uma guerra acontecendo lá no Oriente Médio e hoje nós vamos falar que mesmo você não sabendo, essa guerra já chegou no seu bolso. Você pode até pensar, essa guerra está muito longe, não tem nada a ver comigo, nem vai chegar aqui no Brasil. Mas a verdade é que hoje o mundo é completamente conectado. E quando um conflito se inicia numa região muito estratégica do planeta, esses impactos chegam nas bombas de combustíveis, nos supermercados e também nos investimentos. E não, isso não é teoria, isso já está acontecendo nesse exato momento. Mas calma, eu não sou cavaleiro do apocalipse, eu nem gosto de notícias negativas, mas esse vídeo é justamente para esclarecer o quanto um bom planejamento pode te ajudar a atravessar esses períodos de instabilidade com muito mais segurança. Pense no mundo como uma grande engrenagem. A economia global funciona como uma grande engrenagem, uma peça se conectando à outra, e quando uma dessas se move, várias outras também se movimentam. E hoje, um dos pontos mais sensíveis dessa engrenagem é justamente o Oriente Médio, uma região que concentra boa parte da produção e da rota de petróleo mundial. Quando tensões militares aumentam nessa região, os mercados imediatamente já ficam mais atentos. Isso porque o petróleo que ali passa move praticamente toda a energia do planeta. Sem essa energia não existe o transporte, sem o transporte não existe o comércio e sem comércio a economia desacelera. E a maioria desse petróleo passa em um ponto muito estratégico do planeta. Existe um lugar específico que ajuda a explicar tudo isso. Ele se chama Estreito de Hormuz. Esse pequeno corredor marítimo liga o Golfo Pérsico ao restante do mundo. E por ali passam aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no planeta. Agora imagine o seguinte cenário: se existe um conflito militar naquela região ou o risco de bloquear completamente essa passagem, o mercado tende imediatamente a precificar esse risco. E quando isso acontece, o preço do petróleo tende a subir. E o que o petróleo tem a ver com a minha vida? Aqui entra o efeito dominó. Quando o petróleo sobe, o diesel sobe, o transporte fica mais caro, o frete aumenta, e quando o frete aumenta, o preço dos alimentos sobe. O custo das empresas sobe. Isso pressiona a inflação. E quando a inflação sobe, os juros muitas vezes precisam subir também. E quando os juros sobem, o mercado inteiro sente o impacto. Bolsa, dólar, investimentos, tudo reage. Percebe como algo que começa a milhares de quilômetros afeta o nosso bolso? Aqui no Brasil, que somos um país de paz. Mas isso não é motivo de pânico, e aqui entra a parte mais importante desse vídeo. Esses momentos de instabilidade global sempre existiram. Guerras, crises energéticas, disputa entre potências mundiais. Isso faz parte da história mundial e desse grande jogo de tabuleiro, em que nós vivemos. E a diferença de quem sofre mais e quem sofre menos nesses momentos geralmente não está na crise em si, está na preparação das pessoas. E hoje a pessoa que olha apenas para o próprio país perde uma parte importante de todo esse cenário, porque o dinheiro ele se movimenta numa escala global. Grandes investidores, grandes fundos, grandes bancos estão sempre olhando para esse cenário. Esse olhar não é para viver com medo, é para tomar as decisões mais inteligentes e mais estratégicas. E tudo isso nos ensina muito sobre o planejamento financeiro. Ele cria a estrutura, ele cria a reserva de emergência, organiza os seus gastos tendo uma visão para o longo prazo. E quando a pessoa tem essa base bem construída, esses momentos de volatilidade e instabilidade deixam de ser um problema e muitas vezes acabam se tornando grandes oportunidades. Guerras começam no campo de batalha. Hoje estão começando com drone, mas muitas vezes elas terminam no preço do combustível. O mundo sempre vai passar por momentos de tensões, mudanças e desafios, mas a história também nos mostra outra coisa interessante. As economias se transformam, os mercados se adaptam e novas oportunidades surgem a partir disso. Por isso, o mais importante de prever cada crise que aparece no noticiário é construir uma vida financeira sólida o suficiente para atravessar qualquer cenário. Porque no final das contas, quem tem um bom planejamento não vira refém das crises, porque está preparado para atravessar elas. E você que chegou até aqui, quer entender melhor como se preparar para momentos como esse? Eu vou deixar alguns links aqui na descrição com o meu contato do Grupo Primo, e fique à vontade para me mandar uma mensagem por aí. Um abraço e até amanhã. Valeu!